Caros alunos, saudações a todos. Este é o primeiro vídeo de apoio ao nosso curso, às atividades remotas do nosso curso de Matemática 1. E hoje o nosso assunto são sistemas lineares. Bem, um sistema de equações em geral é um conjunto de equações. Se essas equações forem lineares, esse sistema é um sistema linear. Então, uma equação linear, ela é simplesmente uma equação polinomial. Uma equação polinomial onde os polinômios têm grau 1. Se eu tiver polinômios com grau 2, eu tenho um sistema de equações quadradas. E se eu tiver polinômios com grau 3, eu tenho um sistema de equações cúbicas, e assim por diante. Nós vamos tratar de equações que são polinomiais e que envolvem polinômios de grau 1. Então são sistemas lineares. Bem, o nosso primeiro problema é achar solução para um sistema linear. Então, primeiramente, o que é uma solução para um sistema? Antes disso, o que é uma solução para uma equação? Se eu tenho uma equação, aqui como no nosso exemplo, com 3 variáveis, uma solução para essa equação é uma atribuição de valores a cada uma das variáveis que torne aquela equação verdadeira. Por exemplo, se eu tiver x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 2, isso é uma solução para a terceira equação desse sistema. Eu vou ter 1 mais 1 mais 2 igual a 4. Por outro lado, essa solução dessa equação, dessa terceira equação, não é uma solução da equação do meio, por exemplo. Na equação do meio, eu teria, se x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 2, eu teria 1 mais 2 mais 2, 5. Então, eu teria 5 igual a 6. Isso é falso. Então, x igual a 1, y igual a 1, z igual a 2 satisfaz a terceira equação. É a solução da terceira equação, mas não é a solução da segunda. Bom, uma solução para o sistema é uma solução, uma atribuição de valores às 3 variáveis, que seja a solução das 3 equações ao mesmo tempo. Vejamos bem. Eu vou representar através de um vetor, né? Onde a primeira entrada é um valor para x, a segunda entrada é um valor para y, a terceira entrada é um valor para z. Então vejam bem que 1, 2, 1 é uma solução para o sistema. Podemos verificar, substituir x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 1. Na primeira equação, nós vamos ter 2 mais 6, 8, menos 1, 7. Na segunda equação, nós vamos ter 1 mais 4, 5, mais 1, 6. Na terceira equação, nós vamos ter 1 mais 2, 3, mais 1, 4. Então, isso é uma solução para o sistema. 7 menos 1, 1. Nós podemos verificar da mesma forma que essa solução, que essa atribuição de valores é uma solução para o sistema. Né? Substituindo na primeira, nós vamos ter 14, menos 3, 11, menos 1, 10. Na segunda, nós vamos ter 7, menos 2,
5 mais 1, 6. Na terceira nós teremos 7. Menos 1, 6. Menos 2, 4. Então, nós temos mais de uma solução para esse sistema. Muito bem, em geral, um sistema linear ele não precisa ter a mesma quantidade de variáveis ou de incógnitas e de equações. Eu posso ter uma quantidade m de equações e uma quantidade n de incógnitas. E, em geral, um sistema é representado dessa maneira. A são os coeficientes, né? E x são as variáveis. Então, nós temos x1, x2, x3 até xn, são as variáveis. A são os coeficientes e B são os termos do segundo membro sem variável. Bem, para resolver sistemas, um conceito de suma importância é o conceito de sistemas equivalentes. Então, quando dois sistemas são equivalentes? Dois sistemas são equivalentes quando eles têm as mesmas soluções. Ou seja, toda atribuição de valores que é uma solução para o primeiro sistema é uma solução para o segundo. Né? E, igualmente, toda solução do segundo sistema é uma solução do primeiro. Vamos ver o que acontece com esses dois sistemas que estão apresentados. Eles diferem apenas pela primeira equação. Todas as demais são iguais. Vamos ver, será que esses sistemas são equivalentes? Ou seja, será que eles têm as mesmas soluções? Então, vejamos bem. Digamos que C seja igual a 0. Se C for igual a 0, esses sistemas não são equivalentes. Ou pelo menos não necessariamente. O segundo sistema tem uma equação a menos. Né? Essa equação desaparece. Agora, digamos que esse C seja diferente de 0. Então, os dois sistemas têm a mesma quantidade de equações. Então, verifiquemos. Será que todas as equações do primeiro sistema, todas as soluções do primeiro sistema são soluções para o segundo sistema? Vamos reescrever o segundo sistema colocando C em evidência. Fica mais fácil para enxergar. Bem, se uma atribuição de valores, tá, é solução para o primeiro sistema, então ele é uma solução para todas as equações do sistema. Ele satisfaz todas as equações do primeiro sistema. Então vejamos, ele satisfaz todas as equações do segundo sistema também? Bem, da segunda equação em diante, naturalmente ele satisfaz, porque são as mesmas equações do sistema de cima. Mas será que essa solução do primeiro sistema satisfaz a primeira equação do segundo sistema? Certamente satisfaz. Por quê? Atribuindo valores a x1, x2 até xn, na primeira equação do primeiro sistema, nós vamos obter uma soma que é igual a B1. E no segundo sistema, o que está aqui entre parênteses vai ter uma soma igual a B1. C vezes isso vai ser C vezes B1. Então, a primeira equação do segundo sistema também é satisfeita. Então, vejamos que todas as equações do segundo sistema são satisfeitas.
Se eu tenho uma solução para o primeiro sistema, ela é também uma solução para o segundo sistema. Será que a recíproca é verdadeira? Sim, a recíproca é verdadeira, porque o segundo sistema, o primeiro sistema pode ser obtido a partir do primeiro, multiplicando a primeira linha por 1 sobre C, já que C é diferente de zero. Então, pelo mesmo raciocínio, tudo aquilo que é solução do segundo sistema é solução do primeiro sistema. Então, uma determinada atribuição de valores é a solução para o primeiro sistema se e somente se ela é a solução para o segundo sistema. O que quer dizer que os dois sistemas têm as mesmas soluções. E isso é uma coisa interessante. É uma coisa interessante, porque se eu resolver o segundo sistema, eu resolvi o primeiro sistema. Então, eu posso substituir. Se eu tenho dois sistemas equivalentes, eu posso substituir o trabalho de resolver o primeiro sistema pelo trabalho de resolver o segundo sistema. E, eventualmente, o segundo sistema pode ser mais simples do que o primeiro sistema. Então, uma técnica para resolver sistemas lineares, ou seja, para encontrar soluções para um sistema linear, é substituir um sistema linear por um sistema equivalente, depois substituir esse sistema por outro sistema equivalente e assim sucessivamente substituir os sistemas por sistemas cada vez mais simples que sejam mais fáceis de serem resolvidos. Bom, então essa é a primeira maneira de obter sistemas equivalentes. Eu substituir uma das equações do sistema pelo produto dela por um número diferente de zero. Fazendo isso, nós obtemos um sistema equivalente ao primeiro. Agora nós vamos ver outra maneira de obter um sistema equivalente a partir de um sistema. Vamos verificar esses dois sistemas novamente. Tudo aquilo que é solução para o primeiro sistema é uma solução para o segundo sistema? Digamos, novamente, no segundo sistema, nós temos o produto da primeira equação, ou seja, um múltiplo da primeira equação, mais um múltiplo da segunda, assim sucessivamente, até termos um múltiplo da última. E na igualdade nós temos o mesmo múltiplo de B1, etc., até o mesmo múltiplo de BM. Então, nós obtivemos o segundo sistema a partir do primeiro, substituindo uma das equações por uma combinação linear de todas. Tá? Uma combinação linear é isso. Tantas vezes a primeira, mais tantas vezes a segunda, mais tantas vezes a terceira, etc. Isso é uma combinação linear das equações. A primeira equação é uma combinação linear das demais. Dela e das demais. É uma combinação linear de todas. Essa combinação linear, ela tem uma regra, que o primeiro coeficiente tem que ser diferente de zero. Então, ela não pode ser o primeiro coeficiente, porque aqui nós estamos substituindo a primeira linha. Mas a linha que está sendo substituída, que aqui no nosso exemplo é a primeira, ela tem que ser multiplicada por um número diferente de zero. As demais
podem ser multiplicadas por qualquer número, inclusive zero. Vamos ver se nós obtivemos um sistema equivalente. Tudo aquilo que é solução do primeiro sistema é solução do segundo sistema também? Vejamos bem. Com certeza, né, o que é a solução do primeiro sistema é a solução de todas as equações da segunda para baixo. De todas, excetuando a que foi substituída, porque elas são as mesmas equações que estavam no primeiro sistema. E será que elas são também solução para a primeira equação do segundo sistema? Certamente. Porque veja bem o que vai acontecer no primeiro sistema. Se nós substituirmos os valores, atribuirmos os valores das soluções às variáveis, qual será a soma que nós teremos aqui no primeiro parêntese? Será B1. Porque é uma solução da primeira equação do primeiro sistema. Então, essa soma aqui dentro do parêntese, desse primeiro parêntese, será B1. E aqui nós temos C1, nós teremos aqui essa parcela, será C1 vezes B1, que está aqui. E o que nós teremos aqui dentro do segundo parêntese? Nós teremos a soma B2, porque é uma solução da segunda equação do primeiro sistema. Então, aqui nós teremos C2 vezes B2. Até que no final, qual será a soma aqui dentro desse parêntese? Será BM. Então, nós teremos CM vezes BM. Então, o primeiro membro será igual ao segundo. Então, tudo aquilo que é solução do primeiro sistema é também solução para o segundo sistema. E será que tudo aquilo que é a solução do segundo sistema é a solução do primeiro também? Sim, pelo mesmo raciocínio. Porque já que esse coeficiente aqui é diferente de zero, nós podemos obter esse primeiro sistema a partir do segundo, fazendo também uma combinação linear. Uma combinação linear que seria 1 sobre C1 perdão, seria a primeira, seria 1 sobre perdão, seria a primeira equação, menos C2 vezes a segunda, menos C3 vezes a terceira, menos CM vezes a última, isso tudo dividido por C1. Obteríamos a primeira equação do primeiro sistema. Então, usando o mesmo raciocínio, toda solução do segundo sistema é solução também do primeiro sistema. Então, esses dois sistemas são equivalentes. Então, agora, nós vamos explorar essas duas possibilidades de obter sistemas equivalentes para resolver um sistema. Então, vamos tomar como exemplo, tá, este sistema. Vamos resolver esse sistema aqui, substituindo-o por sistemas equivalentes cada vez mais simples. Então, nós temos essas três equações. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos manter a segunda equação e vamos substituir a primeira equação por ela própria. Então, estamos substituindo a primeira equação por uma combinação linear de todas as equações,
onde o coeficiente que multiplica a equação que está sendo substituída é diferente de zero, no nosso caso 1. Então, nós vamos substituir a primeira equação por ela mesma menos 2 vezes a terceira. Então, o que foi que nós obtemos? O que nós obtivemos? Nós obtivemos aqui a primeira equação menos 2 vezes a terceira, nós teremos 2x menos 2x é zero. Nós teremos, então nós sumimos com x, não temos mais o x. Nós teremos 3y menos 2y, sobra y. E nós teremos menos 2x menos x, menos 2e menos e, menos 3e. E nós vamos ter também menos 2 vezes o 4, então menos 8 mais 7, menos 1. Então, este segundo sistema foi obtido a partir do primeiro, substituindo a primeira linha por uma combinação linear de todas, onde o coeficiente que substitui a linha, o coeficiente que multiplica a linha que vai ser substituída é diferente de zero. No caso 1, nós substituímos a primeira linha por ela menos 2 vezes a terceira. E nós obtivemos um sistema mais simples do que o primeiro. Porque nós já não temos a variável x aqui na primeira equação. Mas esse sistema ainda não está tão simples como nós gostaríamos que ele estivesse. Então, como nós podemos fazer para simplificá-lo mais ainda? Uma ideia interessante parece ser substituir a segunda linha, a segunda equação, por ela própria menos a terceira. Porque se nós fizermos isso, o x vai sumir e o z vai sumir. Então, nós obtivemos, substituindo a segunda linha por ela menos a terceira, nós obtivemos um sistema mais simples. Esse sistema já nos dá o valor de y de cara. E nós já sabemos que y é igual a 2. Podemos simplificar mais ainda esse sistema? Podemos. Se nós temos esse y, nós podemos substituir nós temos o y na segunda, y uma vez na terceira, na primeira, perdão. Se nós substituirmos a primeira por ela mesma menos a segunda, nós obtemos um sistema mais simples ainda, que já nos dá o z imediatamente. Ele já nos dá o z imediatamente. Vai nos dar z igual a 1. Então, se nós temos z igual a 1, temos y igual a 2. Se nós quisermos obter x, basta substituir. Então, se nós temos y igual a 2, z igual a 1, nós vamos ter x necessariamente igual a 1. E o sistema está resolvido. Então, o que nós fizemos foi substituir o primeiro sistema por sistemas cada vez mais simples, até obter um sistema de solução imediata. Agora vamos ver este outro exemplo de um sistema. Observem o seguinte: a primeira equação ela é justamente a soma da segunda e da terceira. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos substituir a primeira equação por ela
menos uma vez a segunda, menos uma vez a terceira. E obtivemos um sistema mais simples. Um sistema com duas equações. Podemos simplificar mais ainda esse sistema? Podemos. Aqui nós fizemos o quê? Substituímos a segunda equação. A primeira virou zero igual a zero, agora passam a ser duas equações. Nós substituímos a segunda equação por ela menos a terceira. E com isso nós obtivemos um sistema mais simples ainda, porque foi um sistema onde o x sumiu na equação de cima. Então nós ficamos com y, duas equações, a primeira y mais e3, não tem x, a primeira tem as três incógnitas. Bem, então aqui nós estamos numa situação em que nós temos duas equações e três incógnitas. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu passei a incógnita x para o segundo membro da equação. E obtivemos um sistema onde os membros da esquerda têm apenas duas incógnitas, duas equações e duas incógnitas. A terceira eu passei para o segundo membro. Vamos ver se nós podemos simplificar esse sistema. Nós vamos simplificar esse sistema substituindo a segunda equação por ela menos a primeira. E agora nós obtivemos um sistema mais simples porque a segunda equação não tem y. Vamos fazer mais uma manipulação aqui, dividindo a segunda equação por menos 5, para ficar com z isolado, e vamos isolar o y na primeira equação. Então nós obtivemos isso daqui, esse sistema. Agora vamos analisar esse sistema, vamos resolver esse sistema. Então, nesse sistema, observe que nós temos uma liberdade. Nós podemos escolher, um valor de x aleatoriamente. Então, digamos que eu escolha x igual a zero. Fiz uma escolha aleatória para x. Se o x for igual a zero, necessariamente nós vamos ter um z igual a menos 2/5. Muito bem. Uma vez obtido o valor de z, nós podemos substituí-lo aqui na primeira equação e obter um valor de y. Então vejam que nós temos a liberdade de escolha de um valor. Para qualquer valor de x que nós escolhermos, nós vamos ter um valor determinado para z, e em tendo um valor determinado para z, teremos um valor determinado para y. Então nós temos a liberdade de escolher o valor de x. Cada escolha para x que nós fizermos vai nos dar uma solução do sistema. E uma vez escolhido x, o z está determinado, o y está determinado. Então nós temos um grau de liberdade de escolha. E esse sistema, portanto, tem infinitas soluções. Cada escolha que nós façamos para x gera uma solução do sistema. Então isso é o que nós chamamos de um sistema indeterminado. Ele tem solução e tem infinitas soluções. Vamos ver outro exemplo agora.
Este sistema é muito parecido com o sistema que nós acabamos de analisar. A diferença é que no sistema que nós analisamos, esse segundo membro aqui era igual a 10, e agora o segundo membro é igual a 11. Nós vamos fazer a mesma operação que nós fizemos na resolução de cima. Nós vamos substituir a primeira equação por ela menos uma vez a segunda, menos uma vez a terceira. E o que vai acontecer? Agora nós obtivemos um sistema cuja primeira equação é 0 igual a 1. Mas 0 igual a 1 é uma falsidade. Não existe nenhuma escolha para x, y e z que façam 0 ser igual a 1. Então, este segundo sistema aqui é impossível. Se este segundo sistema é impossível e ele é equivalente ao primeiro, então o primeiro também é impossível. Então não existem valores de x, y e z que satisfaçam o primeiro sistema. Porque se satisfizesse se alguma atribuição de valores satisfizesse o primeiro sistema, teria que satisfazer o segundo sistema também. Mas isso é impossível. Então, nós nos deparamos com duas situações distintas, interessantes. Um sistema com infinitas soluções, um sistema indeterminado, e um sistema que não possui soluções, um sistema impossível. Bem, agora nós podemos achar maneiras mais simples de representar um sistema. Então eu peguei um exemplo aqui de um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Então é para ficar bem claro que nos dois sistemas acima nós tínhamos o mesmo número de equações e de incógnitas. Aqui nós temos também o mesmo número de equações e de incógnitas, mas isso não é uma regra, é só uma coincidência. Peguei aqui um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Muito bem. Essa maneira de representar sistema ela é um pouco pesada do ponto de vista da notação. Quando nós queremos fazer substituições, substituir uma equação por uma combinação linear de todas, obtendo sistemas cada vez mais simples, carregar essa notação aqui fica muito pesado. Então nós vamos procurar maneiras equivalentes de representar um sistema. Então vejam, o que está escrito aqui à direita é equivalente ao que está escrito aqui à esquerda. Porque se nós fizermos a multiplicação dessas matrizes, nós temos um produto de duas matrizes igual a uma terceira matriz. O que vai acontecer se nós fizermos o produto dessas duas primeiras matrizes? Então, primeira coisa, nós temos uma matriz 4 por 4, multiplicada por uma matriz 4 por 1. Nós vamos obter uma matriz 4 por 1. E qual vai ser o primeiro elemento dessa matriz 4 por 1 que nós vamos obter? Ela tem 4 linhas e uma coluna. Como nós obtemos o primeiro elemento, o elemento da primeira linha? Nós fazemos o primeiro elemento, o elemento da primeira coluna da primeira linha vezes x. O segundo elemento da primeira linha por y. O terceiro por z. E o quarto
por W. Então, nós vamos obter exatamente fazendo o produto desta linha por esta coluna, nós vamos obter x mais 3y mais 4z menos 2w. Se nós fizermos o produto dessa segunda linha por essa coluna, nós vamos obter 3x mais 9y mais 2z menos 3w. Fazendo o produto da terceira linha pela única coluna da nossa segunda matriz, nós temos 2x mais 8y menos 2z mais 4w. Mesma coisa para a última linha. Menos 1x mais 2y mais z mais 2w. E nós obtivemos aqui uma igualdade de matrizes, que significa que o primeiro elemento desta matriz, que é x mais 3y mais 4z menos 2w, é igual a 2. O segundo, que é 3x mais 9y mais 2z menos 3w, é igual a 3. Que é justamente a segunda equação. E assim também para as outras. Aqui nós obtivemos justamente a terceira equação e a quarta equação. Então, essa maneira aqui de escrever o sistema é exatamente equivalente a esse sistema aqui, essa equação matricial. Isso aqui é uma equação matricial. Ela é equivalente a este sistema de equações. Agora nós vamos usar uma notação mais enxuta. Nós vamos colocar isso aqui numa forma matricial, certo? Omitindo as variáveis. Aqui eu sei que é o coeficiente da primeira equação, primeira variável, primeira equação, segunda variável, primeira equação, terceira variável, primeira equação, quarta variável e assim por diante. E aqui são os termos livres dos segundos membros das equações. Então essa é uma maneira mais enxuta de se escrever uma equação. E nós vamos usar essa forma aqui para representar este sistema aqui. Isso vai ajudar bastante, vai enxugar bastante a notação. Agora vamos resolver esse sistema pelo método de escalonamento. Então, o que é escalonamento? O escalonamento é simplesmente um algoritmo. Um algoritmo é uma receita de bolo, é um passo a passo para se resolver um problema. O escalonamento é um algoritmo. É um algoritmo que usa exatamente essa propriedade, essa possibilidade de obter sistemas equivalentes, substituindo uma equação por uma combinação linear de todas. Bem, e no escalonamento nós fazemos o seguinte: primeiro nós obtemos, nós vamos eliminar variável a variável. Então esses aqui são os coeficientes da variável x. Então tudo que nós temos aqui é variável x, tudo que nós temos aqui é variável y, o que nós temos aqui é variável z, o que nós temos aqui é variável w. Então nós vamos fazer da maneira mais simples. Primeiro, obtemos um valor 1 aqui para a variável x. Nós já temos a primeira equação, já tem o coeficiente 1 aqui para a variável x. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos substituir a segunda equação por ela menos 3 vezes a primeira. Por quê? Porque nós vamos obter uma equação sem o coeficiente x.
Vamos substituir a terceira por ela menos 2 vezes a primeira. E vamos substituir a quarta por ela mais a primeira. Porque se nós fizermos isso, nós vamos obter um sistema onde apenas a primeira equação tem a variável x. Bem, mas nós podemos fazer 3 operações assim ao mesmo tempo? Na verdade, nós estamos fazendo uma sequência de 3 operações. Certo? Nós substituímos a segunda por ela menos 3 vezes a primeira, obtivemos um sistema equivalente. Depois, mantendo essa segunda, nós substituímos a terceira por ela menos 2 vezes a primeira. Foi um segundo passo. E depois vamos obter outro sistema equivalente, fazendo a quarta igual a ela mais a primeira. Então, na verdade, o que nós fizemos foram 3 etapas. Só que nós vamos escrever essas etapas de uma vez. Simplesmente por uma questão de economia. Então, fique bem claro que nós podemos obter esse mesmo resultado fazendo 3 etapas. Primeiro, nós fazemos a operação na segunda linha, obtemos um sistema equivalente, depois fazemos a operação na terceira, depois fazemos a operação na quarta. Nós vamos fazer tudo de uma vez, tá? Vamos fazer as 3 operações juntas simplesmente para economizar. Então, se nós fizermos a segunda igual a ela menos 3 vezes a primeira, o que vai acontecer? Aqui nós vamos ficar com 0 na entrada do x. Na entrada do y, nós vamos ter 3 vezes menos 3, menos 9, mais 9, 0. Aqui nós vamos ter 4 vezes menos 3, menos 12, mais 2, menos 10. Aqui nós vamos ter menos 2 vezes menos 3, 6, mais 3, 3. Aqui nós vamos ter 2 vezes menos 3, menos 6, mais 3, menos 3. Resolvendo para a segunda e para a terceira e para a quarta, nós vamos obter este sistema aqui equivalente. Então, novamente, fazendo devagar. Então, a terceira é ela menos 2 vezes a primeira. Então, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, 0. Menos 3 vezes 3... menos 3 vezes... Menos 2 vezes 3, menos 6, mais 8, 2. Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 2, menos 10. Menos 2 vezes menos 2, 4. Mais 4, 8. Menos 2 vezes 2... Menos 2 vezes 2... menos 4, mais 10, 6. Aí já errei. Então aqui daria 6. Já errei conta. Aqui nós vamos ter a terceira, nós vamos ter a quarta igual a ela mais a primeira. Então nós vamos ter 1. Menos 1, 0. 3 mais 2, 5. 4 mais 1, 5. Menos 2 mais 2, 0. 2 mais 7, 9. Então, vocês estão vendo que isso aqui foi bom para ilustrar que errar a conta não é uma coisa difícil, né? É preciso ter atenção na hora de fazer. Bom,
agora o que vai acontecer? Agora vai acontecer que nós precisamos de 1. Né? Nós queremos que agora já sumimos com o coeficiente. Sumimos com o coeficiente de x, né? Das outras, da segunda, da terceira e da quarta equações. Nós temos variável x apenas na primeira, e agora nós vamos separar uma equação que tenha coeficiente y igual a 1 para eliminar o coeficiente y das outras. Então nós vamos escolher essa daqui. Não podemos escolher a primeira, porque se nós utilizarmos a primeira equação aqui para somar com as outras, nós vamos aparecer, né? Vamos fazer o coeficiente x que tinha sumido aparecer. A segunda também nós não podemos usar porque ela não tem variável y. Então nós vamos usar a terceira. E para usar a terceira, seria muito interessante que o coeficiente de y fosse 1. Então nós vamos substituir essa terceira equação por ela dividida por 2. E vamos trocar, né? E vamos trocar de posição. Aqui era a terceira, passa a ser a segunda, e isso não muda nada. Aqui deveria ser 6, então aqui deveria ser 3. Muito bem. Então agora nós vamos usar essa segunda equação aqui para eliminar, para sumir com os coeficientes de y. Então nós fizemos a mesma coisa. Vamos substituir agora a primeira linha por ela menos 3 vezes a segunda. E vamos substituir a terceira por ela menos 5 vezes a segunda. E a terceira nós não vamos substituir porque ela já tem o coeficiente 0. E nós vamos obter este sistema aqui equivalente. Na verdade está errado porque essa segunda coluna já está errada por causa daquele erro lá atrás, mas tudo bem. Não prejudica vai prejudicar o resultado, mas não prejudica o nosso raciocínio. E qual é o próximo passo? Transferimos o sistema para cá. E qual vai ser o nosso próximo passo? Agora nós temos a variável x apenas na primeira equação, a variável y apenas na segunda. Então agora nós vamos escolher uma dessas duas, vou escolher essa terceira mesmo, que eu quero que seja a única equação que vai ter a variável z. Então, para simplificar, o que nós podemos fazer? Nós podemos dividir essa terceira equação por menos 10. E obtemos esse sistema. E agora nós vamos fazer o mesmo processo. Nós vamos substituir a primeira equação por ela menos 19 vezes a terceira, a segunda por ela menos 2 vezes a terceira e a quarta por ela menos 30 vezes a terceira. E essa operação não reintroduz as variáveis x e y, porque a terceira equação não tem essas variáveis. Então, fazendo esse processo, nós obtemos um sistema mais simples. Qual vai ser o próximo passo? Agora nós queremos eliminar a variável w, queremos eliminar a última. Então, a única equação que nós podemos escolher é a quarta. Nós vamos dividir a quarta, então, por menos 11, para obter o coeficiente 1. Muito bem. E agora o mesmo processo.
nós vamos fazer a primeira igual a ela mesma mais 83 décimos da quarta, a segunda igual a ela mais 24 décimos da quarta e a terceira igual a ela menos 3 vezes a quarta. Fazendo esse processo, nós obtemos um resultado que está errado porque eu errei uma conta lá atrás, mas não altera a análise do resultado. Digamos que as contas estivessem certas. Aqui nós teríamos x igual a menos 97 décimos, y igual a menos 273 sobre 111, z igual a 252 sobre 55 e 1 igual a 10 sobre 11. Então, vejam só, nós obtivemos um sistema imediato, um sistema de solução imediata. Basta olhar para o sistema, ele já nos deu os valores das variáveis x, y, z e w. E vejam bem que interessante, esse sistema ele só tem uma solução, ele tem solução única. Mesmo que eu não tivesse errado a conta lá atrás, teria dado outra solução aqui na terceira coluna, de qualquer maneira seria uma solução única. Então este aqui é um sistema determinado. Muito bem. E nós conseguimos obter o sistema mais simples possível. Então, esse sistema, esse algoritmo, esse procedimento que nós usamos é chamado de escalonamento. Muito bem, agora vamos ver o que pode acontecer quando nós escalonamos um sistema. Que tipo de resultado nós podemos obter? A primeira possibilidade é uma escadinha. Uma escadinha que nos dá, olha, x igual a 1, y igual a 2. Aqui nós temos 5 variáveis, né? Vamos chamar de x1, x2, x3, x4, x5. Então nós temos x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 5, x4 igual a 4, x5 igual a 0. Esse é um sistema determinado. Ele é possível, tem solução única. É um sistema determinado. No processo de escalonamento, nós podemos obter uma situação desse tipo, como nós obtivemos em um exemplo. Nós vamos obtendo aqui uma escadinha, mas vejam o que aconteceu na última equação. Nós obtemos que 0, aqui sumiram todas as variáveis. Né? Aqui no primeiro sistema nós temos x5 igual a 0. O que nós obtemos nesse sistema aqui agora é 0 igual a 1. Então 0 igual a 1 é uma coisa impossível. Então este sistema aqui, ele é um sistema impossível. Então se eu pegar um sistema para escalonar, se ele for determinado, o escalonamento vai nos trazer a uma coisa dessa forma. Se o sistema for impossível, ele vai nos trazer a uma coisa desta forma. Em algum momento vai aparecer uma equação do tipo 0 igual a alguma coisa diferente de 0. E que outra situação pode acontecer? Veja bem, pode acontecer de determinadas equações sumirem. Então aqui sumiu a quarta, sumiu a quinta. Então nós obtivemos como resultado um sistema que vem aqui numa escadinha, né? Nós conseguimos destacar esse bloco, conseguimos destacar aqui um bloco que vem numa escadinha, e aqui sobram variáveis. Então, esse sistema é uma situação
que apareceu também no exemplo para nós de sistema indeterminado. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trazer, quem foi que sobrou aqui? Foi o x4. Então nós vamos trazer para o segundo membro da igualdade. Vamos ficar com 1 menos x4. Aqui nós temos 2x4 mais x5. Vamos trazer para o segundo membro, que vai ficar 2 menos 2x4 menos x5. E aqui nós temos 3x5. Vamos trazer aqui para o terceiro membro. Então nós vamos ficar com com x3 igual a 5 menos 3x5. Então vejam bem que coisa interessante aconteceu. Nós temos um sistema que tem solução, tem infinitas soluções. No sistema indeterminado do nosso primeiro exemplo, nós obtivemos um sistema indeterminado onde nós tínhamos um grau de liberdade de escolha. Nós podíamos escolher a variável x e y e z estariam determinadas. Agora nós podemos fazer duas escolhas. Nós podemos escolher aleatoriamente um valor para x4 e escolher aleatoriamente um valor para x5. Então, se nós escolhermos, por exemplo, x4 igual a 0 e x5 igual a 0, nós vamos obter x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 5. Então, 1, 2, 5, 0, 0 é uma solução para o sistema. Qualquer escolha que nós façamos para x4 ou para x5 nos dá uma solução do sistema. Nós podemos escolher x4 igual a 10, x5 igual a 20, nós vamos obter outra solução para o sistema. Então nós temos novamente infinitas soluções. Nós temos então 3 possibilidades para um sistema. Um sistema pode ter uma única solução, e nesse caso ele é determinado. Ele pode não ter solução, aí o escalonamento vai nos trazer a uma situação desse tipo, 0 igual a alguma coisa diferente de 0. Nesse caso ele é impossível. E ele pode ser indeterminado, quando ele tem infinitas soluções. Quando ele é indeterminado, o sistema de escalonamento, vai nos trazer para o método de escalonamento vai nos trazer para um sistema como este terceiro. E aí nós fazemos o quê? Nós isolamos as variáveis. Aqui no caso nós temos 5 variáveis, 5 incógnitas. Nós temos 3 que estão determinadas e 2 indeterminadas. Então nós isolamos as indeterminadas e nós obtemos aqui uma fábrica de soluções. Escolhemos ao nosso gosto um valor para x4, um valor para x5, obtemos soluções. Então aqui aí obtemos as outras variáveis que dependem, então, as 3 primeiras dependem das 2 últimas. Então, é a terceira possibilidade, um sistema ser indeterminado. Então, ele é indeterminado quando ele tem infinitas soluções. São as 3 possibilidades para um sistema. Agora, vocês repararam que um sistema pode ser indeterminado de maneiras diferentes, com graus de liberdade diferentes. Então, nós tivemos um exemplo onde o sistema era indeterminado, nós tínhamos um grau de liberdade para escolher. Podíamos escolher uma variável. Agora, nós temos 2 graus de liberdade, nós podemos escolher 2 variáveis. Então, esse é o método de escalonamento que eu queria apresentar para vocês. Agora, uma aplicação para o método do escalonamento. Nós vamos fazer a inversão de uma matriz. Então, relembrando, quando 2 matrizes são inversas? Quando o produto delas é a matriz identidade.
Então, aqui, necessariamente, nós estamos falando de matrizes quadradas com o mesmo formato, né? Os sistemas podem ter números diferentes de equações e de incógnitas. Aqui nós estamos falando em inverter matrizes. Uma matriz, para ter inversa, ela tem que ser uma matriz quadrada, e a inversa dela tem o mesmo formato. Então, vamos resolver esse problema agora. Nós temos uma matriz aqui de exemplo, e nós queremos descobrir uma matriz ABCDFGHI que seja a inversa dela. Muito bem. Resolver esse problema, tá, é o seguinte. Para esse produto aqui de matrizes ser a matriz de identidade, o que tem que acontecer? Esse primeiro elemento, esse elemento 1, ele é o produto da primeira linha pela primeira linha da primeira matriz pela primeira linha da segunda matriz. Quem é o produto da primeira linha pela primeira coluna? Vai ser 1 vezes A, mais 1 vezes B, mais 2 vezes C. Esse produto tem que ser igual a 1. Agora, o que mais tem que acontecer? Esse elemento, o elemento A21, tem que ser 0. Mas quem é o elemento A21? Ele é o produto da segunda linha da primeira matriz pela primeira coluna da segunda matriz. Ele é 2 vezes A, mais 3 vezes B, mais 4 vezes C. Isso tem que ser igual a 0. E esse elemento aqui, ele é o elemento A31. Ele é o produto da primeira linha pela primeira coluna. Então, nós vamos ter 3A mais 2B mais C tem que ser igual a 0. Então, para que esta matriz seja inversa desta matriz, essa segunda matriz seja inversa da primeira, este sistema tem que ser satisfeito. E não basta isso. Equivalentemente, nós precisamos que este elemento, o elemento A12, seja 0. Quem é o elemento A12? Ele é o produto da primeira linha pela segunda coluna. Então, nós vamos ter que 1 vezes D mais 1 vezes E mais 2 vezes F tem que ser igual a 0. Da mesma forma, esse elemento é a segunda linha pela segunda coluna. Então, nós vamos ter que 2D mais 3E mais 4F tem que ser igual a 1. Da mesma forma, esse aqui é o elemento, o elemento 3,2, ele é a terceira linha pela segunda coluna. Então, nós vamos ter que 3D mais 2E mais F igual a 0. Então, este segundo sistema tem que ser satisfeito também. E, analogamente, este terceiro sistema tem que ser satisfeito. Então, obter a matriz inversa, tá, desta matriz aqui é resolver esses 3 sistemas. Se eu conseguir resolver esses 3 sistemas, eu encontro a inversa desta matriz. Bem, esses sistemas são equivalentes na nossa notação. Eles são escritos dessa maneira. E nós podemos, então, resolver estes 3 sistemas por escalonamento. Resolvendo estes 3 sistemas por escalonamento, nós vamos obter a matriz inversa. O
o primeiro sistema, se a matriz for invertível, e aqui só uma nota de português, não é inversível, não, é invertível mesmo. Se a primeira matriz for invertível, nós vamos obter, por escalonamento, uma matriz aqui escadinha, 1, 1. E esse 1, 1 vai representar quais valores? De A, B e C. Se a matriz for invertível, também o segundo sistema vai ter solução. O escalonamento vai nos trazer uma escadinha também, 1, 1, 1. E aí, esses valores vão representar D, E, F. E da mesma forma, o terceiro sistema, que vai nos dar G, H, I. Agora, observe o seguinte: o que muda nesses três sistemas é só a coluna aqui dos termos livres. É o segundo membro das desigualdades. Então, para fazer um escalonamento e obter uma escadinha aqui, são as mesmas operações necessárias para obter uma escadinha aqui e obter uma escadinha aqui. Então, esses três sistemas aqui, eles vão ser resolvidos pelas mesmas operações. Então, nós podemos colocar um do lado do outro e resolver os três ao mesmo tempo, que é o que nós vamos fazer aqui. Nós simplesmente colocamos os três sistemas um do lado do outro. Então, este aqui é o primeiro sistema. Se eu olhar só para essa primeira coluna aqui do segundo lado, eu tenho o primeiro sistema. Se eu olhar para a segunda, eu tenho o segundo sistema. Se eu olhar para a terceira, eu tenho o terceiro sistema. Então, agora vamos fazer o escalonamento. E nós estamos resolvendo três sistemas ao mesmo tempo. Então, aqui nós vamos fazendo as operações. Nós vamos substituir a segunda linha por ela menos 2 vezes a primeira. E a terceira por ela menos 3 vezes a primeira. E, naturalmente, né, o que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Nós vamos fazer aqui também, porque ao fazer na primeira coluna, nós estamos resolvendo o primeiro sistema. Ao fazer na segunda coluna, nós estamos resolvendo o segundo sistema. E ao fazer na terceira, nós estamos resolvendo o terceiro sistema. Próximo passo do escalonamento. Vejam bem, nós já eliminamos a variável x. Agora vamos eliminar a variável y. Nós já temos um. Aqui, olha, esse sistema ficou muito bom. Nós já obtivemos um 1 aqui na variável y. Então, agora o que nós vamos fazer, e já temos um 0 na variável y aqui do terceiro sistema. Então, o que nós vamos fazer agora é a primeira igual a ela menos a segunda. E vamos obter isso daqui. O que nós fizemos aqui na esquerda, nós fizemos na direita também. E, finalmente, o que nós vamos fazer? Já temos 0. Aqui na segunda equação, nós já temos 0 na variável z. E queremos obter 0 na variável z aqui na primeira equação. Então, nós vamos fazer a primeira igual a primeira menos 2 vezes a terceira. E nós vamos obter isso aqui. Eu estou chamando de x, y, z porque uma hora o x eles vão representar a BC, depois vão representar a DF, depois FGH. Então, resolvemos os três sistemas ao mesmo tempo. Então, se nós olharmos para a primeira coluna, nós vamos ter o seguinte. O primeiro sistema eram as variáveis ABC. Pois muito bem. A primeira solução nos deu A igual a 9/5, B igual a menos 2, C igual a 5/3. E
Olhando para a segunda coluna, nós vamos ter D igual a menos 1, E igual a 1, F igual a 0. Olhando para a terceira coluna, nós vamos ter G igual a 2/5, H igual a 0 e igual a menos 1/5. Mas, veja só que interessante. Essas aqui não são exatamente as posições desses termos na matriz que seria inversa. Ela não era exatamente A, B, C, D, E, F, G, H, I, pois aqui nós temos justamente os valores de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, esta matriz que nós obtivemos aqui do segundo lado, ela é exatamente a inversa dessa matriz aqui que nós queríamos inverter. Então, essa é uma aplicação do método do escalonamento. Nós usamos um escalonamento triplo, né? Resolvemos 3 sistemas simultaneamente por escalonamento para inverter uma matriz. E vejam vocês que o método é prático. Né? O método é prático e interessante. Se a matriz não fosse invertível, aí nós teríamos alguma coisa errada no escalonamento. Né? Algo daria errado no escalonamento. Bem, então eu agradeço a vocês. Essa foi a nossa primeira aula assíncrona. É o material que contém o conteúdo para vocês resolverem a primeira lista. Então, agradeço a vocês, bom trabalho, e semana que vem teremos uma nova postagem.